Jesus Cristo existiu, Rodrigo? Nós temos mais provas arqueológicas da existência de Jesus, arqueológicas e históricas, do que de Platão, Pitágoras, Sócrates, Alexandre o Grande. Caraca. Vou dar um exemplo para você. A biografia mais antiga de Alexandre, que chegou até nós, data de 300 anos depois da morte dele. E a cópia mais antiga que temos dessa biografia data de quase 1000 anos depois da morte de Alexandre. Jesus, as biografias mais antigas de Jesus que chegaram até nós datam de apenas décadas depois do evento. E o manuscrito mais antigo, o papiro John Rylands, do 2º século, data também de décadas depois do original. Fora da Bíblia, nós temos vários autores pagãos que testemunhavam a existência de Jesus. Tácito, Suetônio, por exemplo. Tácito e Suetônio falavam de Plínio, o moço, falavam da existência de Jesus. Dentro do mundo judeu, você tem um historiador, Flávio Joséfo, que falava dele. Então, nós temos mais depoimentos extra-bíblicos, contemporâneos, ou perto do evento, pelo menos, sobre Jesus, do que qualquer outro personagem antigo que poderia ser muito mais bem documentado, como eu falei, e o próprio Alexandre o Grande. Então, a evidência, nesse caso, seria pessoas que viveram na mesma época de Jesus e que não acreditavam que não faziam nem Jesus parte era o do ciclo. Messias. E nem faziam parte do ciclo, não eram nem judeus. O único judeu aqui foi Flávio Joséfo. Tem até... E registraram E registraram, ele mencionaram. existiu e tudo. Não somente isso. Se eu sair desses personagens extra-bíblicos, ou melhor, desses autores extra-bíblicos, a própria forma como a Bíblia foi escrita também aponta para uma historicidade. Vou dar 2 exemplos rápidos para não cansar muito vocês. O primeiro deles, o Evangelho de Lucas. Meu primeiro doutorado foi sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são ambos escritos pelo mesmo autor, Lucas, e são escritos em toda a formatação de uma tese jurídica, de uma peça judicial. Alguns até acreditam que foram escritos para a defesa do apóstolo Paulo em Roma. E como é que muitos advogados na época romana defendiam seus clientes? Eles faziam o seguinte: primeiro eles pegavam uma história real de alguém que existiu e foi injustiçado e cuja história inspirava o seu cliente. Então, Tiago falou, por exemplo, fui injustiçado. Se nós estivéssemos há 2000 anos atrás e eu fosse o advogado de defesa do Tiago, eu primeiro começaria contando a história Rockefeller. Olha como Rockefeller foi, olha o que ele fez, olha como ele foi injustiçado, olha como Rockefeller não foi compreendido, etc, etc. Olha como aquelas pessoas foram tolas de não perceber a genialidade de Rockefeller. Agora eu vou contar a história do Tiago Negro. Olha como é que ele imita o Rockefeller, olha como é que ele segue os ensinos de Rockefeller, olha como é que ele lida com conceitos como Rockefeller faria. Se vocês condenarem o Tiago, vocês estarão cometendo novamente o erro que cometeram com Rockefeller. Então, Cícero defendia os clientes assim, Plutarco escreveu Vidas Paralelas, por exemplo, que ele comparava Júlio César com Alexandre e assim por diante. Então, Lucas faz a mesma coisa. Ele escreve primeiro o Evangelho, mostrando Jesus, mostrando judicialmente como foi um erro o julgamento de Jesus, como foi injusto. Depois escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que é um nome errado, porque é mais Atos de Paulo. Não fala dos 12 praticamente, é Paulo e um pouquinho de Pedro. E termina sem uma conclusão, porque termina ele entregando o dossiê em Roma e com essa questão, né? Se vocês condenarem Paulo, estão de novo condenando Jesus. Aí, por que eu dei essa digressão? Para ser uma peça jurídica, Lucas não podia chegar em Roma, perante o tribunal de Nero, inventando uma historinha de um cara que nem existiu ou que não foi daquele jeito. E ele fala: depois de ouvir a acurada investigação de tudo, ouvindo testemunhas, eu dei por escrito a você, ó excelentíssimo Teófilo. Esse é um título de magistrado jurídico. Então esse é um exemplo. Não tem características nos evangelhos de ficção. Segundo, os 4 evangelhos contêm contradições periféricas e harmonização na centralidade. Por exemplo, um evangelho fala que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego. O outro fala que ele estava saindo de Jericó. Um dá a entender que Maria Madalena chegou sozinha no túmulo, outro que ela chegou com outras mulheres juntas. E muitos críticos pegam, isso aqui é uma prova de que está errado, pelo contrário.
Se tiver alguém nos assistindo da área do direito, pode até deixar o comentário aí no vídeo. Quando um promotor é experiente, ele sabe que se 2 ou 3 ou 4 testemunhas forem dar um depoimento, é imprescindível que elas se contradigam em detalhes periféricos. Porque se as testemunhas falarem a mesma coisa de A a Z, elas foram orientadas, elas não estão sendo naturais. Elas foram orientadas, porque é normal do ser humano cometer lapsos de memória, uma memória fixa numa coisa e fixa em outra. A gente encontrou em Israel, a primeira vez que eu encontrei com o Tiago foi em Israel. De repente eu posso falar assim, pois é, quando eu encontrei com o Tiago, a gente fez um podcast lá, na parte da manhã, e o Tiago fala assim, quando eu encontrei com o Rodrigo lá, a gente gravou um podcast no pôr do sol. Esse tipo de errinho periférico é normal acontecer. Entendeu? Tinha muita sirene de ambulância no dia lá, e ele pode falar que era sirene da polícia. Agora, no essencial, a gente não pode contradizer. Teve um encontro nosso em Jerusalém. Sim. Então, essas pequenas divergências dos evangelhos mostram naturalidade do relato, e não algo fabricado. Então, nós temos muitas evidências. Eu só soltei algumas aqui para dizer de maneira clara, Jesus existiu. E aí você tem duas coisas. Primeira pergunta é importante, se ele existiu. Mas, existindo ou não, né, a gente vai para o segundo ponto. Cara, eu lendo a história, né, de Jesus, eu vejo quanto sentido isso fez na minha vida. Entende? Então você tem esse segundo ponto, onde as pessoas às vezes discutem muito sobre isso, eu acho que é um ponto pertinente, mas o segundo é, isso me ajuda, isso faz sentido, tem uma lógica na minha vida? E tem muita lógica na minha vida. Mudou minha vida muito, assim, né? Então acho que tem esse outro lado que também é tão importante quanto. E aí quando a gente vem para a história de Jesus, então, Jesus foi um homem judeu. Por que é importante a gente discutir sobre isso? Porque as pessoas não sabem o que é um judeu. Elas acham que judeu mistura, né, opiniões, né? A judeu é aquele que nasceu em tal lugar. O judeu é aquele que acredita nisso. O judeu é aquele que não acredita que Jesus é o Messias, né? Só que aí a gente vê que Jesus era judeu, né? E ele era um rabino. Explica um pouco para a gente aqui, Rodrigo, um pouco desse fato de... Porque quem acredita em Jesus, né, como seu salvador, geralmente é cristão, porque acredita em Cristo. E aí, você que acredita em Cristo, você não é necessariamente alguém que tem a crença de um judeu, porque o judeu não acredita que Cristo é o Messias, né? Então, para algumas pessoas, pode parecer contraditório, né? O que significa Jesus ser judeu aqui? Só para deixar claro, o judeu ele acredita que Jesus existiu, ele só não acredita que ele é o Messias. Eu disse ser o Messias. Tem judeu também que tem judeu que é messiânico também. Né? Existiu. Jacó, um dos filhos de Isaac, Jacó tinha 12 filhos. E entre esses 12 filhos, cada um tinha um nome. Levi, Dan, Naftali, e um deles chamava-se Judá. Esses 12 filhos de Jacó formaram 12 tribos em Israel. Tem a tribo de Levi também, e os 2 filhos de José, mas não vou entrar no mérito da questão. As tribos de Israel. E essas tribos de Israel funcionaram como uma espécie de os estados do Brasil. Você tem Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Então, cada tribo, ao dividir a terra prometida, ficou com um espaço. Então, olha, eu moro ali no território de Dan. Ah, que legal, eu sou do território de Naftali. Aí eu sou do território de Judá, dos filhos de Judá. Em 722 a.C., os assírios vieram e destruíram todas as tribos do norte. Elas desapareceram. Sobraram apenas a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns da tribo de Manassés. Em 722 a.C. Quando chegou em 605 a.C., Nabucodonosor vem para destruir Jerusalém, mas como o que sobrou das 12 tribos foram majoritariamente os da tribo de Judá, um pedacinho da tribo de Benjamim e a tribo de Manassés, o pessoal parou agora de falar território de Judá, de Dan. Todo mundo agora era indistintamente da tribo de Judá. Logo, judeu. Entendeu? Entendi. Judeu. Quando Jesus nasce, esse nome judeu já estava para todos os descendentes de Abraão. Judeu, já não era mais, eu sou de Naftali, eu sou de Benjamim, embora Paulo seja benjamita, mas todo mundo era judeu. Depois disso, eles foram expulsos da terra deles, e os judeus ficaram espalhados pelo mundo, muitos na Europa. Vem Hitler e mata os judeus, porque como eles não tinham país, foram expulsos dali por Adriano,
Só ficaram os judeus. Aí criou-se o Estado de Israel, 1948. Quando cria o Estado de Israel, tem 47, 48, toda aquela pós-guerra ali, como é que nós vamos chamar esse Estado? Aí pensamos, vamos chamar Estado judeu, como Herzl queria colocar. Mas muitos dos judeus nem eram religiosos. Alguns eram ateus, socialistas. Falou, não, Estado judeu não, porque judeu parece mais uma questão religiosa, não somente étnica. Uhum. Então vamos chamar Estado israelita, mas ele lembra muito Bíblia. Estado de Israel e israelense. Tá certo? Israel e israelense. E os que estão no resto do mundo são indistintamente judeus. Então veja bem, existe o judeu israelense, que é aquele que tem cidadania de Israel. Existe o judeu não israelense, que é aquele judeu americano, que nasceu em Nova York, criou lá, está lá até hoje. O Silvio Santos é um judeu brasileiro. Mas o Silvio Santos não é israelense. Tá certo? E tem judeus que seguem a religião judaica, tem judeus que não seguem a religião judaica. Aqueles judeus que reconhecem que o Messias está por vir são judeus religiosos fervorosos. Aqueles que reconhecem que o Messias já veio e que é Jesus de Nazaré são chamados judeus messiânicos. E por que muitos deles preferem se chamar de judeus messiânicos e não de cristãos? A culpa é nossa, porque durante tantos séculos os judeus foram tão perseguidos por regimes cristãos, onde ser cristão era não ser judeu. Se você pegar a história da humanidade, nem os negros, nem os índios, ninguém foi tão perseguido e execrado como os judeus. Até hoje, não precisa ir longe. Agora que está tendo esse conflito lá, vocês estão vendo a onda de antissemitismo na Europa, aqui no Brasil também pegaram. Então, quer dizer, existe um ódio muito grande. E então, para muitos judeus, quando eles veem a cruz, quando eles veem o nome cristão, eles lembram daqueles que torturaram seus pais, que perseguiram, e eles foram perseguidos por quê? Uma das acusações: judeu é rico, judeu é perigoso, judeu rouba. E a mais terrível de todas, os judeus mataram Deus, porque eles crucificaram Jesus. Sendo que quem crucificou foram os romanos. Teve participação de uma elite judaica? Teve, isso é fato. Anás e Caifás eram judeus. Mas quando o pessoal fala os judeus mataram Jesus, eles esquecem que os judeus também honraram Jesus, porque o Novo Testamento, com provável exceção para Lucas, foi escrito por judeus. Então, quando eu falo assim, os judeus rejeitaram Jesus, o que eu faço com Maria, mãe de Jesus? O que eu faço com João? O que eu faço com os apóstolos que ficaram fiéis a ele, morreram por ele? O que eu faço com Paulo? Entendeu? Então, é bom deixar isso claro. Os judeus, eles têm, no cristianismo, quase um trauma, porque em nome de Jesus, eles foram odiados. Caramba. Eu acho importante só começar falando sobre isso, porque quem acredita que Jesus é o Salvador é geralmente cristão. Sim. Só que o cristão acredita em alguém que é judeu, né? E aí você começa a entrar nesse... Pô, mas peraí, minha cabeça agora, né? Então, é importante começar com essa distinção. Então, Jesus, ele era rabino também, foi nascido há 2000 anos, né? Por volta do ano 4 a.C. Jesus nasceu antes de Cristo. Interessante isso, né? Na região da Palestina. Aí eu peço licença para fazer uma correção. Por favor. Que muita gente fala, Jesus nasceu na região da Palestina. Não existia Palestina. Na verdade, nunca teve nenhum país chamado Palestina. Eu sei que o assunto é delicado, mas é bom fazer essa correção histórica. Palestina foi um nome que foi dado à região por Adriano no ano 132 a 135 depois de Cristo, onde ele, para zombar dos judeus, ele sufocou uma rebelião de Bar Kokhba, que era um judeu rebelde, tipo um Che Guevara. E quando ele suprimiu essa rebelião, ele expulsou os judeus dali e rebatizou a terra com o nome de Síria-Palestina. Por que Síria-Palestina? Porque em hebraico a letra P e a letra F é a mesma. Se você colocar um pontinho dentro ou tirar, vira P ou F. É igual farmácia, que hoje é escrito com F, no passado era com PH. Olha que interessante a junção das palavras, né? Então, na verdade, em latim, ele estava dizendo Síria Filistina, terra dos filisteus. Terra dos filisteus. É como se eu pegasse agora no futebol a arena... Como é que é o nome do pessoal lá do Corinthians, lá, do estádio deles? Neoquímica Arena. Hã?
Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Seguindo aqui o patrocinador. Neoquímica Arena, mas tem um nome, né? Arena Corinthians. Arena Corinthians. E agora eu boto o nome de Arena Palmeiras. Eu tô fazendo isso pra provocar mesmo. Causaria um conflito. Arena Palmeiras. Guerra mesmo. Foi o que ele fez. Agora vai chamar a terra dos filisteus. Não tô falando que os palestinos são filisteus, tô falando como surgiu o nome. Então ele colocou o nome de Filistina, ou Palestina em latim, terra dos filisteus. Mas isso veio depois de Jesus. Então, na época de Jesus nasceu na terra dos judeus, que estava sob administração romana. Desculpa ter... Mas quando a gente fala isso, só para entender assim, quando se refere hoje à região da Palestina, né, quando Jesus nasceu, fisicamente, Jesus nasceu no que hoje a gente chama de região da Palestina, ou não? Sim, se você considerar Belém, que faz parte da Cisjordânia ali, Palestina, nesse sentido sim. Ele nasceu no que hoje é Belém, só que mesmo a região da Palestina hoje está dentro do Estado de Israel. Perfeito. Dentro do Estado de Israel. Mas eu entendi a questão. É como dizer, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas não chamava Brasil. Como é que ele descobriu o Brasil? Não, mas interessante. Caraca, ele acabou de ferrar minha mente. E aí, olha só... A escola é uma mentira, né? Nossa, velho. Eu sabia.